Boa noite. Sou o Luiz aqui do Paraná. Eu já enviei vários relatos aqui para o canal e estou enviando mais um relato hoje. Esse relato que venho contar eu fiquei sabendo há algum tempo atrás. Foi um morador aqui do meu bairro que me contou. Em 1987 ainda não tinha asfalto nesse dito bairro, pois se tratava de um bairro novo e naquele tempo era bem diferente de como é atualmente. Antes de fazer qualquer casa, as ruas já são pavimentadas hoje em dia. Pois bem, no bairro já tinha poucas casas construídas. O lugar pertencia a uma fazenda, onde havia uma grande mata fechada. Ali um certo morador montou um boteco na sua casa, lugar onde todos da vizinhança frequentavam. E ficava aberto até bem tarde da noite. Um certo morador montou um boteco na sua casa, lugar onde todos da vizinhança frequentavam. E ficava aberto até bem tarde da noite. Tinha dia que ia até as 2 horas da manhã. Lá o pessoal jogava truco e sinuca. E ali, como todos eram conhecidos, as horas se passavam e ninguém via o tempo passar. Pois bem, em uma certa noite de quaresma, a lua estava bem clara. Parecia estar de dia. O seu Pedro, o mesmo que me contou esse relato, resolveu ir para a sua casa. E detalhe, ele só gostava de jogar truco. Ele não bebia nenhum tipo de bebida alcoólica, somente café ou refrigerante. Então o seu Pedro se despediu dos seus amigos que continuaram no bar e foi para sua casa que ficava a uns 800 metros do boteco. Tudo estava em silêncio naquela noite. Era mais ou menos 1h30 da manhã, quando seu Pedro começou a ouvir bem longe, no meio do mato, um barulho estranho. Parecia um cavalo ou um boi correndo. Desconfiado, ele não quis esperar para ver o que era, e o mais depressa possível ele apertou os passos, até chegar em casa. Assim que ele chegou em casa, ele apagou a luz e ficou na janela observando o que ia passar na sua rua. E não demorou muito para se ouvir os cachorros que vinham perseguindo algo desde o começo da rua. Foi quando de repente passou na frente da sua casa uma criatura estranha e medonha. Parecia um cachorro pastor alemão. A cara e as orelhas do bicho eram grandes, porém a parte da frente era mais baixa que a parte de trás, quase igual ao corpo de uma pessoa. A diferença era nas pernas, que eram iguais à de um cachorro com o joelho invertido. O seu Pedro ficou aterrorizado vendo aquela cena. E o pior foi quando a criatura ficou de pé para enfrentar os cães. E ali perto da sua casa ele deu um uivo parecendo um lobo. E outro detalhe, o bicho tinha uma catinga insuportável. Parecia que tinha rolado na carniça ou nas fezes de algum animal. Um fedor que dava para sentir de longe. Mas os cães eram valentes e continuavam a atacá-lo, até que a criatura resolveu fugir dali, e saiu em uma velocidade incrível. E logo o barulho dos cães correndo atrás do bicho também foram se distanciando, e então as coisas se acalmaram. Seu Pedro não contou para ninguém essa história, ficou com medo do pessoal não acreditar e zombar dele. Mas no outro dia, tinha o rastro do animal. Não se sabe que criatura foi aquela que ele viu naquela noite. Se alguém tem alguma ideia, comente aqui no vídeo. Bem, esse foi o meu relato. Tenha uma boa noite. Olá a todos do canal Relatos do Frank. Meu nome é Guilherme, sou da Bahia. Quero contar algo que não aconteceu comigo, mas sim com a minha tia, que vou chamá-la aqui nesse relato de Solange. Tudo aconteceu no ano de 2011, na cidade de Andorinha, no interior da Bahia. Eu naquela época tinha uns 20 anos de idade, e de vez em quando eu gosto de ir visitar o sítio dos meus avós maternos. A minha mãe tem outros 4 irmãos, totalizando 5 com ela, 3 mulheres e 2 homens.
e uma delas era a tia Solange. Minha tia era uma mulher bem problemática, muito estressada, chegava do trabalho reclamando. Qualquer coisa para ela era motivo de confusão, e às vezes ela não respeitava os meus avós. Teve até uma vez que os meus avós pensaram em vender o sítio e comprar uma casa no centro porque não aguentavam mais a minha tia. Até a minha mãe, que sempre foi uma mulher muito paciente, já se estressou com a tia Solange. Uma coisa que minha tia gostava muito era carnaval. Eu me lembro que no carnaval daquele ano, eu decidi passar no sítio dos meus avós, porque era mais tranquilo e eu queria estar longe de qualquer tipo de festas que estivesse acontecendo naqueles dias de carnaval. Eu cheguei à tarde no sítio na sexta-feira e fiquei fazendo companhia para os meus avós, junto com meu tio que estava lá também. A tia Solange chegou por volta das 7 horas e disse que iria pular carnaval e só voltaria a trabalhar na quarta-feira de cinzas. O meu avô, que já é falecido, fez uma cara de desaprovação. A minha tia disse que iria com suas 3 amigas para um bar muito famoso na região, que ficava quase na beira de um rio. Era um bar com um salão bem grande, quase um clube, então poderia acomodar muitas pessoas para o carnaval. Elas teriam que caminhar 10 quilômetros para chegar nesse bar. Elas não tinham nenhum meio de transporte, então só restava ir a pé mesmo. Na sexta-feira, lá para as 9 horas da noite, as amigas dela foram lá no sítio chamar a minha tia Solange e foram para essa tal festa. Eu nem vi a hora que a tia Solange chegou em casa. Só fui dar conta que ela estava em casa quando era no dia seguinte. Ela disse que chegou em casa por volta das 4 horas da manhã. No sábado, ela começou a limpar casa e fazer as suas tarefas domésticas, e disse que às 5 horas iria para aquele bar de novo com as suas amigas. Meu falecido avô disse que não era uma boa ideia, pois iria começar a quaresma. A minha tia, porém, se irritou e começou a discutir com o meu avô. A tia Solange falou um monte de palavrões para o meu avô. Inclusive mandou ele tomar naquele lugar. Fiquei impressionado e triste ao ver uma pessoa sendo tão desrespeitosa com seu próprio pai. Meus avós diziam que na época de quaresma o diabo andava solto, e minha tia disse que nem o diabo podia com ela. Mal sabendo ela o quanto ela iria se arrepender por tal declaração. Quando deu 5 horas da tarde, em ponto, as amigas dela chegaram e mais uma vez chamaram ela e ela se foi mais uma vez pular carnaval. Eu pensava que, como no dia anterior, ela só voltaria para casa lá para as 3 horas da manhã do dia seguinte. As horas foram se passando, depois do jantar fomos ver TV. Meus avós tinham o costume de dormir cedo, lá para as 9 horas da noite. Então eles foram para a cama, e eu fiquei na sala vendo televisão sozinho. As horas foram passando até que, quando já era quase meia-noite, alguém bateu na porta desesperado. Eu fui na porta e, para minha surpresa, era a minha tia Solange que estava batendo. Quando eu abri a porta, ela entrou meio que me atropelando. Ela foi até a sala chorando. Eu perguntei o que tinha acontecido. Ela só me disse que tinha visto uma criatura horrível. Os meus avós, com todo aquele alvoroço, acordaram e viram a minha tia na sala, e ela também lhes disse que viu uma criatura muito feia. Minha avó fez um chá de camomila para ela, para que ela pudesse se acalmar, e os meus avós pediram para que ela fosse descansar. No dia seguinte, pela manhã, ela estava mais calma, e nos disse em detalhes o que aconteceu. Ela estava na festa com suas amigas naquele bar. Estava dançando e se divertindo muito, e geralmente em clima de carnaval rola aquela paquera. Teve um homem que se aproximou da minha tia e tentou puxá-la para dançar, mas ela sentiu algo muito ruim naquele cara. Ela disse que aquele homem emanava uma energia muito negativa e disse que ela não queria dançar com ele. Aquele cara fez uma cara de zangado e saiu. Parece que ele não gostou muito do fora que ele levou. Depois de algum tempo, minha tia se desentendeu com uma de suas amigas. Elas tiveram uma discussão acalorada e minha tia perdeu a paciência e falou que iria voltar para casa. Uma das amigas dela falou que era muito tarde e poderia ser perigoso, mas a tia Solange não deu ouvidos
e disse que queria ficar sozinha. Ela teria que caminhar 10 quilômetros sozinha até chegar em casa. A estrada era até pavimentada, mas havia trechos que não havia luz e outros que era mato. Mas ao longo do trajeto sempre havia algumas casas, porém um pouco distante uma das outras. Faltavam uns 2 quilômetros. Ela começou a sentir um calafrio e uma sensação muito ruim, aquela mesma sensação que ela sentiu ao ver aquele cara estranho no bar, mas não havia ninguém com ela naquela estrada. Quando ela estava quase chegando em casa, aproximadamente uns 200 metros, ela conta que passou em frente a um campo de futebol amador. Uma parte desse campo tinha um muro nos fundos, que era de um sítio, mas dos outros lados era apenas descampado e mato, e ali a iluminação não era muito boa. Porém a lua iluminava bem aquele campo. Quando ela passou por ali, ela pôde ver ao longe o que ela pensou ser um jumento que estava saindo do mato. Era de cor preta e andava lentamente. Ela estranhou que aquele animal andava desengonçado e parecia respirar com muita dificuldade. Aquele animal veio se aproximando em sua direção, mas com a ajuda do brilho da lua, ela viu exatamente o que era. Era uma besta com braços enormes, garras bem grandes, e tinha um corpo magro, e sua cabeça era canina, porém grande e deformada, e parecia que não conseguia fechar a sua boca devido a seus dentes serem muito grandes. Um detalhe muito curioso, segundo ela, é que os seus olhos eram azuis, porém um azul forte, bem parecido com esse azul de faróis LED que existem nos carros e nas motos hoje em dia. Ela disse que algo bem semelhante a isso. Aquela coisa, quando viu a minha tia, ficou de pé como uma pessoa e começou a rosnar. Tia Solange correu como nunca e quando chegou bem na porta do sítio começou a bater desesperadamente. Ela pôde ver aquela coisa correndo atrás dela, porém se esgueirando pela escuridão. Aquela besta evitava de todas as formas as luzes dos postes. Ela podia ver aqueles olhos azuis brilhantes na escuridão, bem no meio do matagal. Meu avô contou que o que ela viu, sem sombra de dúvidas, foi um lobisomem. Um detalhe que eu me esqueci de mencionar foi que ela chegou molhada. Ela se urinou nas calças de tanto medo que ela estava. Quando ela contava isso, ela ficava trêmula e chorava. Nos dias seguintes, ela ficou em casa. Ela não saiu para o carnaval. Às vezes ela tinha febre do nada, só do fato de lembrar daquela noite. Ela mudou muito depois daquela noite. Ela tão pouco saía nas épocas de quaresma. Ela já não era mais uma pessoa explosiva e uma pessoa tão tóxica. Eu não creio que a história dela seja mentira, pois ela foi uma pessoa que nunca ligou para o sobrenatural. E ela afirma sem dúvidas que o lobisomem era aquele cara que estava no bar naquele dia de carnaval. Aquele cara emanava uma energia muito ruim, e ela não tem dúvidas de que aquele cara passou a persegui-la. Já faz 2 anos que a minha tia agora frequenta uma igreja cristã, inclusive se tornou obreira nessa igreja que eu prefiro não citar o nome. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite. Durante toda a minha vida, de maneira quase inevitável, eu escutava sobre coisas sobrenaturais e lendas que as pessoas comentavam. Mas eu nunca pensei que isso fosse me afetar diretamente. O meu nome é Renata, eu tenho uma experiência para compartilhar que aconteceu comigo no ano de 2007, em Londrina, no Paraná. Naquela época, eu estava no 3º período de Direito na universidade. Lá eu fiz amizades e uma delas foi a minha grande amiga, que aqui vou chamá-la de Bianca. Nos conhecemos já no 1º período e desde então nos tornamos amigas inseparáveis. Ela morava em um bairro um pouco distante do meu, e muitas vezes eu frequentava a sua casa, assim como ela frequentava a minha casa também. Eu me lembro que certa vez eu estava na biblioteca da universidade, quando a Bianca chegou e me disse que haveria uma festa de aniversário do seu pai, que aconteceria em uma sexta-feira, e ela me convidou para estar lá. Combinamos o horário que eu iria aparecer na sua casa.
Bem, eu avisei os meus pais e fui para a casa da Bianca. Era por volta das 8 horas da noite. Era uma noite fria de julho e estávamos desfrutando de um delicioso churrasco, tomando o famoso quentão e comendo alguns pinhões. Ao avançar da noite, cada vez mais iam chegando os convidados na casa da Bianca. A casa dela ficava em um bairro nobre, era um bairro praticamente novo. Os pais dela tinham acabado de comprar aquela casa. Era uma casa bonita de 2 andares, piscina e tinha até academia. Creio que por volta da 1 hora da manhã, muitos dos convidados foram embora. Eu também queria voltar para casa, eu planejava tomar um táxi, mas a Bianca disse que eu poderia dormir na casa dela naquela noite. O quarto do seu irmão estava desocupado, pois ele estava fazendo um intercâmbio na Austrália. Os pais dela também insistiram que eu dormisse lá e voltasse para casa no dia seguinte. Eu aceitei dormir na casa deles e me arrependo até hoje de ter tomado essa decisão. Eu liguei para os meus pais e disse que eu iria dormir na casa da Bianca. Minha mãe atendeu e disse que ela estava tranquila e que não teria problema nenhum. Além do mais, ela conhecia a minha amiga. A Bianca me mostrou o quarto em que eu iria dormir. Eu me lembro que nos sentamos na cama e começamos a conversar por um bom tempo. Ela se despediu e foi para o seu quarto. Eu estava com bastante sono e logo eu consegui dormir. Algo muito importante que eu preciso dizer para que vocês possam entender o contexto é que desde que eu era adolescente, eu sempre fiz dieta, porque quando eu era criança, eu era gordinha e sofria bullying por isso. Decidi fazer uma dieta e frequentar a academia. Consegui perder peso, ter o corpo que eu sempre desejei e continuo assim até hoje. Naquela festa de aniversário havia muita carne com gordura e coisas doces, e como eu faço dieta, o meu corpo acabou sentindo um pouco os efeitos dessa comida, pois eu não estou tão acostumado a comê-la. Mas era algo que eu fazia raramente na minha vida. Era uma ocasião especial, então logo, depois de alguns exercícios, eu iria conseguir queimar todas essas calorias extras que eu tinha consumido naquela noite. Devido a isso, de madrugada, eu acordei com muita sede e resolvi tomar água. Por sorte, havia um frigobar dentro do quarto em que eu estava. Eu abri e tomei uma garrafa de água. Eu vi no relógio que ainda era 4h30 da manhã. Depois disso, eu não consegui dormir mais. Eu liguei a TV baixinho e fiquei vendo alguns programas que passavam na madrugada, na esperança de que o sono voltasse e assim eu pudesse dormir de novo. Foi em vão. O tempo foi passando e o dia já estava ficando claro. Foi aí que eu vi algo inacreditável. Eu fui até a janela e quando eu abri a cortina, eu vi em um terreno baldio, ao lado da casa, uma criatura bizarra. Eu vi um tipo de cachorro enorme, suas pernas pareciam quebradas. Ele andava meio torto em 4 patas. O mais bizarro de tudo é que aquela coisa parecia um cachorro com calazar, pois quase não tinha pelos, mas sim tinha muita pele, e sim, era aparentemente pele de uma pessoa. Tipo essas pessoas obesas que quando fazem cirurgia de redução de estômago e ficam com aquele excesso de pele, era algo desse tipo. Estava de manhã, o sol não tinha aparecido naquela manhã porque estava nublado. Era uma manhã de inverno. Eu pus a mão em minha boca e fiquei vendo aquilo quase que petrificada. Aquela criatura andava de 4, mas às vezes andava em pé, como se fosse um ser humano. Ele estava em um terreno cercado com um muro. Provavelmente, aquele terreno já tinha um proprietário. De onde eu estava, eu conseguia ver a rua e eu vi um rapaz andando na calçada, ao lado do muro onde estava essa besta. Aquele rapaz mal sabia o perigo que estava do outro lado do muro. A boca daquele animal tinha dentes tão grandes que ele não conseguia fechar a mesma. Aqui acontece a coisa mais estranha. Aquele ser se colocava em pé em 2 patas, andava como uma pessoa, como se estivesse pensativo. Fazia isso de maneira vagarosa. Às vezes, ele colocava sua mão grande por detrás de sua nuca e começava a puxar a pele atrás da sua cabeça, como se quisesse arrancá-la. Aquela coisa tinha olhos vermelhos,
Muitos irão me chamar de louca ao contar um detalhe muito importante que me chamou a atenção. Eu comecei a sentir que aquela coisa estava triste, andava de maneira penosa, de algum modo, transmitia dor e tristeza. Parece que aquele monstro estava naquela situação há muitos anos e estava cansado daquilo. Eu não sei porquê, mas ao mesmo tempo que eu sentia pavor em ver aquilo, eu comecei a sentir pena daquele animal estranho também. Depois de um tempo, aquele animal, que antes parecia desengonçado, correu em uma velocidade impressionante. Pulou o muro traseiro do terreno e sumiu na mata. Eu presenciei aquilo em plena luz do amanhecer. Eu não sei se aquela coisa me viu lá no andar de cima daquela casa, ou simplesmente ignorou a minha presença. Enfim, eu guardei isso comigo durante muitos anos. Com o passar dos anos, eu fiz pesquisas na internet e, de acordo com outros relatos, é praticamente 100% de chance de aquilo que eu vi ser um lobisomem. Apesar de eu achar que essas coisas só apareciam na escuridão da noite, eu tive o azar de ver em plena luz do dia. Como reza a lenda, existem lobisomens que se transformam por maldição. Se isso for certo, eu espero que a pessoa que se transforma naquela criatura possa ter conseguido se livrar desse karma de alguma forma e ter paz e descanso para sua alma. Hoje em dia, a mãe da Bianca ainda mora naquela mesma casa. O pai dela é falecido. Aquele terreno em que eu vi aquela criatura, hoje está uma casa linda, e sempre que eu visito a casa da Bianca, eu me lembro daquela cena bizarra. Posso afirmar a vocês que lobisomens existem, mas cabe a vocês acreditarem ou não. Não obstante, eu espero que vocês tenham gostado do meu relato. Boa noite. O meu nome é Juarez. Através do meu genro, eu conheci o canal. Por ver vários relatos e acompanhar o canal quase que diariamente, eu resolvi enviar o meu relato de uma experiência que eu vivi há muitos anos atrás. Eu moro na Serra Gaúcha, em uma cidade bem conhecida pelo turismo. Era a década de 90, para ser mais exato, era 1997. Eu tinha um restaurante que eu herdei de minha família. Eu era casado há 5 anos e já tinha minha primeira filha. Eu vivia um momento financeiro muito bom. Meu sonho sempre foi resgatar as minhas origens. Eu sou descendente de italianos e fui criado quando pequeno em um sítio colônia, como chamamos aqui no sul. Como eu tinha um bom dinheiro na época, eu resolvi comprar uma terrinha para cultivar, criar e descansar nos finais de semana. Foi onde me apareceu um bom negócio, um sítio bem no interior da cidade. Lá precisava-se somente de um bom investimento, pois a maioria das coisas já tinham, como a casa, galpões, estrebarias, chiqueiros, galinheiros e currais. Como eu disse, eu precisava somente de algumas melhorias na casa, o que seria para mim um passatempo do jeito que eu sempre sonhei. Passaram-se algumas semanas e fui investindo aos poucos. Eu ia lá de vez em quando, na semana, arrumava algumas coisas e assim por diante. Até que decidi mexer na casa, trocar o telhado e fazer algumas reformas. Eu fiquei lá por uma semana. Eu passava a noite em um dos galpões, enquanto tudo estava sendo organizado. Em uma certa tarde, por volta das 6 horas, eu resolvi fazer um fogo e ir buscar água em uma vertente que ficava a uns 80 metros longe da casa. Meu cachorro, chamado Campeão, estava junto comigo. Me agachei para encher o meu garrafão de água e lavei o meu rosto. Foi aonde o meu cachorro, que estava bebendo água, olhou diretamente para a mata. Ele paralisou por alguns segundos. Eu rapidamente olhei e procurei, mas não vi nada. Mas eu tive a sensação de ter alguém ali conosco. Mas como eu não tinha visto nada, eu retornei para o galpão. Por algum motivo, algo me disse para que eu voltasse para casa naquela quinta-feira. E assim eu fiz. Eu apaguei o fogo, entrei na caminhonete e fui para casa no centro da cidade.
Eu teria que pegar algumas ferramentas e materiais que faltavam, pregos, martelo, etc. Então eu aproveitei a oportunidade. No outro dia pela manhã, encontrei meu cunhado e minha sócia no restaurante que herdamos. Convidei ele para irmos ao sítio e passar o final de semana lá. Ele não pensou duas vezes e disse: "Mas é claro que sim. Levemos também as nossas espingardas para darmos tiros ao alvo para distrair." Então fomos para o sítio, compramos cachaças, cigarros, levamos carnes para fazer um bom churrasco. Quando eu cheguei lá, algo me deixou muito apreensivo. Eu fui ver minhas coisas e estavam todas reviradas e quebradas. Ferramenta, tudo estava jogado no chão. O meu cunhado disse: "Não faço ideia de quem esteve aqui, mas estava procurando alguém ou algo. Para não ter levado nada e apenas ter revirado tudo, é algo bem estranho. Quem fez isso vai voltar." Decidimos armar uma espécie de tocaia só para ver quem era que estava rondando a região e tirar satisfação, pois o sítio estava há um bom tempo abandonado, mas agora teria dono. A tarde passou e resolvemos parar, pois estava chegando a calada da noite. Foi onde decidimos que um iria buscar água e o outro catar lenha para fazer fogo e assar a carne. Meu cunhado disse: "Me mostra onde é a vertente que eu vou buscar água, e aproveitar também para dar uma caminhada e conhecer melhor o local." Ele pegou uma espingarda, pendurou nas costas um boto cinturão com diversos cartuchos, pegou um galão e saiu em busca de água. Eu fiquei ali catando lenha e fazendo fogo. Deu em torno de 30 minutos e meu cunhado não tinha retornado. Mas eu sabia que ele estava bem, pois nós já estávamos acostumados a caçar naquela época e andar pelas matas. Passaram-se 40, 50 minutos, já estava bastante escuro, eu já tinha colocado a carne no espeto e nada do meu cunhado aparecer. Foi então que eu resolvi sair, peguei a minha espingarda e a lanterna e fui em direção à vertente de água buscá-lo. Ele não estava lá quando eu cheguei. Eu dei alguns gritos e assovios e nada. Já fiquei meio preocupado. Fiquei ali por alguns minutos. Então eu dei um tiro para cima, para que talvez ele pudesse responder, pois já tínhamos feito isso antes, mas ele não respondeu. Retornei para casa. Quando eu estava chegando, eu pude ver uma movimentação por entre as árvores. Com a claridade do fogo, já fiquei mais aliviado, pois eu vi que o meu cunhado estava arrumando o fogo, e perguntei o motivo dele ter demorado tanto. Ele respondeu que foi dar uma volta e conhecer melhor o sítio, mas ele disse que algo chamou muito a sua atenção. O cachorro começou a latir e saiu correndo em direção à mata. Ele seguiu o seu instinto de caça e resolveu ir atrás do cachorro, mas ele não conseguiu alcançar o animal, pois ele já estava bem longe. Foi então que ele percebeu que algo grande saiu do mato, quebrando muitos galhos e fazendo muito barulho. Ele chegou a arrebentar os fios da cerca de arame. Naquele momento eu falei que poderia ser alguma criação de bois que estava solta e deveriam ter se assustado. Ele respondeu que talvez sim, mas foi algo muito estranho. Passaram-se algumas horas e nós estávamos ali, bebendo, comendo, descansando. Foi onde resolvemos nos deitar, pois estávamos muito cansados. A gente ia fazer uma tocaia, mas nos convencemos que, armados ali, não haveria nenhum problema. Então desistimos e fomos dormir. Ele deitou em uma rede. Eu botei algumas tábuas e um colchonete numa espécie de sótão no telhado do galpão e dormimos. Foi então que, segundo meu cunhado, quando ele estava dormindo, e já tinha se passado 1 hora, ou talvez um pouco mais, ele estava meio desconfortável na rede, e de minuto em minuto ele acordava. Foi quando ele ouviu uns barulhos do lado de fora, caminhando próximo ao galpão, parecendo um porco fuçando, uma respiração bem forte. Foi aonde imediatamente o cachorro que estava deitado debaixo do galpão começou a latir. Ele rapidamente levantou-se. E nesse momento eu acordei também. Eu perguntei o que estava acontecendo.
Lembro como se fosse hoje, meu cunhado de pé, com a espingarda na mão, olhando para uma fresta. Ele olhou para mim e fez sinal de silêncio. Eu já me levantei e peguei a minha espingarda e fiquei próximo a ele. Meu cunhado começou a sussurrar. Tem algo aí, se prepara. Nesse momento o cachorro começou a latir, mas não saía debaixo da casa. Meu cunhado olhou novamente pela fresta e rapidamente tirou a cabeça e me olhou com espanto. Eu perguntei o que era. Ele me puxou pelo braço e falou baixo. Olha aqui. Quando eu botei o olho naquela fresta, eu paralisei por segundos. Naquele instante, eu vi a coisa mais tenebrosa da minha vida. Uma besta horripilante com a cara meio deformada, magra, de pé, com as costas meio corcunda, acinzentada. Com a pouca claridade que restava do fogo que tínhamos feito naquela fogueira, eu vi olhos avermelhados rosnando para o meu cachorro. O meu cunhado me deu a ideia de abrirmos e sairmos logo atirando. Eu disse para ele para termos calma, pois não sabíamos se seríamos capazes de matar aquela coisa. E se aquela coisa não morresse, o que iríamos fazer? O meu cunhado deu a ideia de nos posicionarmos, cada um em uma fresta. Quando eu me posicionei, o meu cunhado não esperou muito e já começou dando o primeiro tiro. Foi aonde aquela coisa deu um grito. O cachorro se calou naquele momento. Eu senti o cheiro de pólvora e fumaça dentro do galpão e comecei a atirar também. O meu cunhado gritou que tinha acertado aquela coisa. Naquele mesmo instante, aquilo veio correndo e se jogou contra a porta, parecendo que os tiros nem fizeram cócegas nele. Recarregamos nossas armas e nos preparamos de novo para atirar, pois aquela besta batia na porta com muita força e sabíamos que a qualquer momento aquela coisa iria entrar naquele galpão. Mas podemos ouvir o cachorro saindo debaixo do local e tentando combater aquela criatura de frente. Foi aí que abrimos a porta, meu cunhado abriu e ficou atrás dela, e eu comecei a atirar. Meu cunhado já apontou a espingarda e atirou novamente, fazendo aquela besta gritar, uivando, olhando para cima e abrindo os braços como se estivesse buscando mais força e raiva. Mas aquilo se jogou para a frente e caiu de 4 patas no chão e saiu correndo pela estrada que dava acesso à porteira do sítio. Recarregamos nossas armas e nos preparamos de novo para atirar, pois aquela besta batia na porta com muita força e sabíamos que a qualquer momento aquela coisa iria entrar naquele galpão. Mas podemos ouvir o cachorro saindo debaixo do local e tentando combater aquela criatura de frente. Foi aí que abrimos a porta, meu cunhado abriu e ficou atrás dela, e eu comecei a atirar. Meu cunhado já apontou a espingarda e atirou novamente, fazendo aquela besta gritar, uivando, olhando para cima e abrindo os braços como se estivesse buscando mais força e raiva. Mas aquilo se jogou para a frente e caiu de 4 patas no chão e saiu correndo pela estrada que dava acesso à porteira do sítio. Mas o jeito que aquilo corria de 4 patas parecia que dava pulos, pegando uma velocidade impressionante. O cachorro tentou persegui-lo. Nós pegamos os cinturões com mais munição e lanternas e subimos até a porteira. Ficamos ali na espreita, ouvindo o cachorro na mata, cada vez mais se distanciando, sentido a uma espécie de morro ou montanha que fica próximo dali, mas que já estava nas propriedades vizinhas. Ficamos ali por alguns minutos, aproximadamente 1 hora, até que o cachorro voltou. Ele voltou sujo de barro e havia marcas de sangue e alguns arranhões. Voltamos ao galpão, não dormimos mais naquela noite. Acendemos uma fogueira. A nossa vontade era que aquilo voltasse, pois queríamos acabar com aquilo. A nossa ambição naquele momento estava falando mais alto.
Várias coisas passavam na minha mente. O dia clareou e nada daquela besta voltar. Resolvemos entrar na mata onde aquilo correu. O cachorro foi na frente farejando. Ele sabia onde queríamos ir. Em certa altura, ele parou, e já vimos marcas de sangue e o pasto amassado. Sabíamos que estávamos no caminho certo. Paramos ali mesmo e ficamos um tempo em silêncio. O cachorro farejava tudo, sabendo que tinha algo próximo. Foi aonde um cheiro muito forte começou a exalar. Um fedor a carniça horrível. Em nossa direção, ouvimos um barulho de galhos. Corremos em direção ao cachorro o mais rápido que podíamos. Nos demos conta que, nesse momento, nós estávamos no território daquela besta. Aquilo parecia correr em círculos dentro da mata. Sem termos muitas chances de atirar, corri rapidamente até uma árvore próxima e comecei a subir nela. Meu cunhado se abrigou entre algumas pedras grandes. E de lá de cima eu pude ver aquilo novamente, correndo do cachorro. Porém, já estava bem diferente de quando vimos à noite. Estava mais magro e com poucos pelos que continuavam sendo acinzentados. De cima da árvore, eu consegui disparar um tiro, mas sem sucesso. Aquilo estava pulando de um lado para o outro. Parecia que estava brincando com o cachorro e com a nossa cara. Mas o cachorro foi mais esperto. Ele ficou entre algumas moitas, fazendo com que a besta o perdesse de vista. Mas ele mal sabia que estávamos ali. Foi aonde aquela coisa ficou em pé, sobre duas patas. Eu vi que parecia a fisionomia de um homem, com aspecto de um cara de uns 40 ou 50 anos, creio eu. Ele começou a farejar o ar, igualmente quando fazia noite. O rosto inchado e cheio de pelos, com a boca muito inchada e grande, e tinha genitais semelhantes a de um homem. Olhei para o lado e vi meu cunhado agachado, pronto para atirar. Aquilo estava nos procurando, e já estava mais próximo. Ele disparou um tiro que acertou o peito daquela criatura, fazendo com que ela caísse para trás. Aquilo rolou para o lado e ficou em quatro patas novamente. Corria e cambaleava, e o cachorro o perseguia também. Foi indo em direção até um penhasco, e comecei a descer a árvore. Meu cunhado já ia correndo atrás também. O meu cunhado, quando chegou na beira do penhasco, avisou que aquele bicho tinha pulado, mas ali sabíamos que era o fim, pois aquele penhasco era muito alto, e aquela criatura não tinha chance de sobreviver à queda daquela altura. Ficamos aliviados. Depois, arrumamos todas as nossas coisas e fomos para casa. Hoje eu tenho 62 anos, e nunca mais aquilo apareceu lá no sítio para nos atormentar. Mas eu já tive sonhos com aquela besta por várias noites. Hoje em dia, aos finais de semana, eu vou sempre lá no sítio. Eu tenho um caseiro que vive lá e cuida dos nossos animais. Sempre quando eu me junto com os meus netos, filhos e genros, eu conto essa história e muitas outras que os meus pais me disseram. Boa noite. Olá a todos, eu me chamo Adailson, moro em Campinas, São Paulo. Quero relatar uma experiência que eu vivi no ano de 1999, quando eu vivia na minha terra natal em Açailândia, no Maranhão. Naquela época eu estava namorando uma moça que aqui vou chamá-la de Estela. Eu a conheci em uma festa através da minha prima, e depois de vários encontros começamos a namorar. Depois de vários meses de namoro, eu sugeri que seria melhor que eu pudesse conhecer a sua família. Todas as vezes que eu sugeria isso, a Estela ficava um pouco incomodada, e eu perguntei qual a razão de ela ter tanto receio.
Ela disse que não tinha certeza se era uma boa ideia, pois a sua mãe era uma pessoa meio complicada e era a única pessoa com que ela vivia. A sua irmã mais velha vivia em uma outra cidade. Mas eu falei que não me importava com isso, e após muita insistência, ela aceitou que eu fosse um dia na sua casa para conhecer a sua mãe. Eu me lembro que quando cheguei na casa da Estela para finalmente conhecer a minha sogra, já achei estranho, pois elas moravam quase dentro do mato e não tinham vizinhos. Quando eu vi a mãe da Estela, eu senti um arrepio. Eu não sei como explicar. A mãe dela tinha um olhar sombrio, me cumprimentou, mas não quis saber de muita conversa comigo. Eu sentia que aquela mulher escondia algo macabro. Depois de ter me apresentado à minha sogra, eu e a Estela fomos para a parte da frente da casa e ficamos conversando. A Estela finalmente abriu o jogo e contou algo sobre a sua mãe. Ela disse que sua mãe praticava feitiçaria, porém a Estela nunca compactuava com essas coisas. Apesar desse detalhe estranho, ela sempre foi responsável com a Estela e ambas moravam sozinhas naquela casa. Às vezes eu ficava me perguntando onde eu estava me metendo, mas como eu não era supersticioso, eu não ligava muito para isso. Porém, eu não estava preparado para presenciar algo que me deixou várias noites sem dormir. Estava rolando um boato na minha cidade de que um bicho muito feio estava invadindo sítios, matando animais, e algumas pessoas já tinham visto aquela coisa. A Estela estava comentando isso, mas eu não dei muito crédito para essas crendices. Porém, em uma certa noite, tudo mudou. Eu fui na casa da Estela depois do jantar, e ficamos lá conversando. A mãe dela já tinha se recolhido para dormir, e entramos na casa e ficamos na sala namorando. O clima estava tão bom que não vimos o tempo passar. Já era quase meia-noite. Foi então que começamos a escutar passos muito pesados de um animal vindo em direção à casa. Eu pensei que fosse o cavalo de alguém que estava solto, pois a casa da Estela tinha mato nos lados e no fundo. Aquele animal veio e ficou em frente à casa. Começamos a escutar aquele bicho farejando por debaixo da porta da sala. Eu e a Estela ficamos olhando aquilo com muita curiosidade. A Estela resolveu ir até a janela. Ela abriu as persianas e nisso ela pôs a mão na sua boca e começou a andar de costas até aonde eu estava. Seu olhar era de pânico. Eu perguntei o que ela tinha visto, porém ela não conseguia falar. Eu fui então até a janela para averiguar e o que eu vi não sai da minha cabeça até hoje. Havia um animal semelhante a um cachorro, porém era do tamanho de um jumento. O mais estranho é que sua parte traseira era muito empinada. Suas patas traseiras eram deformadas. Tinha pelos escuros com pontas cinzas. E suas patas dianteiras eram pequenas, desproporcionais ao tamanho do seu corpo, e parecia estar apoiado em seus cotovelos. Eu fiquei ali paralisado olhando aquela coisa, mas aquele bicho percebeu que eu estava olhando da janela. Foi então que ele ficou em pé em duas patas e colocou a sua cabeça grotesca em frente ao meu rosto. A minha sorte era que tinha aquela janela ali nos separando, senão aquele bicho poderia abocanhar a minha cabeça facilmente. Não é qualquer pessoa que tem o azar de ver aquilo que eu vi. Eu fiquei paralisado de medo vendo os olhos amarelos brilhantes daquela coisa que me encarava. Foi quando eu senti uma mão me puxar com muita força pelo ombro. Quando eu fui ver, era minha sogra. Eu caí meio que sentado na cadeira. Ela chegou perto da janela e fez algo que eu nunca vou esquecer. Ela disse: "Respeite o pacto. Você sabe que aqui você não pode entrar. Se você fizer isso, os outros saberão, e você sofrerá as consequências. Você sabe disso." Ela pronunciou aquelas palavras, mas com uma voz muito grossa. Era como se não fosse ela naquele momento. Cada vez mais eu ficava confuso com tudo aquilo e cada vez mais assustado. Aquela criatura começou a grunhir, mas rapidamente começou a se distanciar da casa e entrou no mato. Eu escutava os seus passos pesados se afastando da casa até que não foi mais possível escutá-los. Quando a minha sogra se virou,
Eu percebi que os seus olhos estavam com um brilho estranho e meio amarelado. Aquilo foi me dando calafrios. Ela acendeu um tipo de incenso e começou a andar pela casa pronunciando um tipo de reza que eu não conseguia entender. Ela falava meio que cochichando. Eu e a Estela, ainda em choque, perguntamos um ao outro o que era aquilo. Imediatamente sua mãe disse que era um lobisomem. A mãe dela me olhou e disse em um tom forte para que eu fosse embora. Eu fiquei com medo. A Estela disse que eu não poderia ir com aquela coisa andando por aquela região. Além do mais, era tarde. Era muito perigoso. A mãe dela disse: Pode ir embora. Aquela coisa não vai mexer mais com você, pois ele sabe que se fizer isso, vai sofrer graves consequências. Eu e essa coisa nos conhecemos há anos. Pode ir embora tranquilo, nada vai acontecer com você. Eu te garanto isso. Ela abriu a porta e pediu que eu saísse. Mais do que depressa, eu fui para casa correndo, e de fato eu nunca mais vi aquela criatura. Eu me senti em um filme de terror. Não dormi naquela noite. Não consegui dormir tentando processar toda aquela cena, principalmente tentando entender o que fazia a mãe da Estela, ao ponto de que aquela criatura assustadora ficou com medo e não tentou invadir a casa. O que era o tal pacto que ela mencionou? Após alguns dias meditando sobre isso, eu achei melhor que nem era bom eu saber disso. Às vezes a ignorância é uma bênção. Seja lá o que fazia aquela véia, era melhor eu nem saber. Após alguns meses eu terminei o meu namoro com a Estela, pois eu tinha muito medo. Eu me sentia bastante incômodo com aquela situação. Além do mais, eu estava indo embora morar aqui em São Paulo. Eu contei para algumas pessoas, mas poucas acreditaram. Então eu resolvi compartilhar aqui no canal, pois eu sei que muitas pessoas se interessam por essas coisas. Acreditem ou não. Obrigado por ouvirem o meu relato.